Provérbios capítulo 18, o versículo 10 diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Eu nunca estive num terremoto. Eu não sei se alguém aqui já experimentou isso. Alguém já passou por um terremoto onde o chão treme, todo treme. O irmão Moreno, foi aonde, desculpa minha... Oxi, Mato Grosso do Sul, em Oxi. Eu, pessoalmente, como disse, nunca passei, mas eu tenho um amigo, tenho dois agora, que já passou por um terremoto, ocorreu no México, e conversando com ele anos atrás, ele falou que duas coisas que fixaram na mente dele, que o impressionaram. Número um foi o susto e o desnorteamento. Você fica meio sem saber o que está acontecendo, como proceder, porque o chão, como diz o nome, ele treme. Existem, é claro, várias intensidades, até uma escala, como sabemos, mas um terremoto é algo bastante assustador, especialmente abalam aqueles que, como todos nós confiamos no chão. Todo mundo aqui confia no chão. Todos nós aqui, nós vemos o chão, está quietinho, tranquilo. Nós sentimos o chão, nós conhecemos o chão, como ele deve se comportar. E o chão, para todos nós aqui, com exceção do irmão lá atrás, nunca fomos decepcionados pelo chão. O chão nunca tremeu para a gente. O chão sempre se comportou como uma base sólida. O chão nunca nos decepcionou e nós temos então confiança no chão. Mas um dos erros fatais num terremoto é você tentar se balancear, segurar em algo que também está tremendo. Porque tudo treme, então você tem que ter muito cuidado em que você vai confiar para tentar se estabilizar, para tentar se manter em pé. Então, nós temos que ter cuidado para não segurarmos aquilo que não é instável, aquilo que treme. E a saída, então, é justamente correr para algo sólido. Só que num terremoto, tudo treme. Em grandes casas e edificações também tremem. Tudo treme. Então, aonde você vai buscar algo que está sólido quando tudo ao seu redor está tremendo? Hoje eu quero falar sobre o tema: para onde corremos quando a terra treme? Para onde corremos quando a terra treme? A torre forte que nós lemos aqui, torre forte é o nome do Senhor. A torre forte é aquilo que é fixo, aquilo que é imutável, aquilo que é firme, que é sólido. E toda a terra ao nosso redor pode estar tremendo, tudo ao nosso redor pode estar tremendo junto com a terra, mas nós podemos sempre nos apegarmos daquilo que é imutável, é o nosso alto refúgio, é o nome do Senhor. A Ele correrá o justo e estará em alto refúgio. Eu pergunto, nós estamos correndo para o alto refúgio? Nós estamos buscando aquilo que é imutável, aquilo que não muda. Algo que não muda é firme, é fixo. Deus não muda de opinião, Deus não muda de caráter, Deus não muda. Tudo pode estar ruindo, tudo pode estar tremendo, pode estar caindo ao nosso redor, mas o nosso Deus, Ele é imutável. Então Ele é a nossa torre forte. Olhem comigo para o Salmo 46, eu quero hoje, falando nesse tema, começar a ver que, como diz o Salmo que nós lemos, Provérbios que nós lemos, 18, torre forte é o nome do Senhor. É justamente isso, o nome do Senhor é nosso alto refúgio. O Salmo 46, olha no versículo 1. Salmo 46, versículo 1 diz assim:
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Essa frase, ainda que a terra se mude, está falando que ela se mude de lugar. Está falando de um terremoto. Poderíamos ler, ainda que a terra trema, que ela mude, não seja estável, não seja fixa, que ela mude. Ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem, mais uma vez, é a terra se movendo, os montes se movendo para o mar, para o meio dos mares. Então Deus é o nosso alto refúgio. Existem terremotos na vida do crente que não tremem. O chão não treme, o solo não treme, mas eles são tão reais e aterrorizantes e desnorteantes como se fosse um terremoto de verdade, um terremoto sísmico. Quando em nossas vidas existem problemas na economia, nas nossas finanças, quando a economia oscila, quando a nossa saúde falha, nossa família racha, a terra treme. Existem situações que entram em nossas vidas que são verdadeiros terremotos e podem ser tão destrutivos quanto o mais violento terremoto que destrói cidades, destrói grandes edifícios e abre grandes fendas na terra. O nosso alto refúgio, no entanto, ele não treme. O nome do Senhor, ele não treme. Ainda que a terra se mude. Pois bem, o nosso Deus não muda. O nosso Deus é imutável. Ainda que os montes se transportem para o meio do mar, o nosso Deus não vai se transportar, se mover, se afastar, se remover. Porque o nosso Deus é imutável, o nosso Deus é verdadeiro. E ele, o seu nome é o alto refúgio. Correr para o seu nome é para correr para a sua fidelidade e correr para a sua fidelidade em relação ao seu caráter. O caráter de Deus não muda, o caráter de Deus é imutável. Por isso que ele é o nosso alto refúgio. No mundo haverá mentiras. No mundo há mentiras. Tantas mentiras que muitas mentiras nós nem nos damos conta. Existem muitas coisas que estão cobertas, infectadas por mentiras, e muitas vezes nós nem damos conta, e muitas vezes as pessoas do mundo que não têm o Espírito Santo estão cegas e não se dão conta. Outras, mesmo os filhos de Deus, podem ser enganados. Então no mundo há mentira, mas com o nosso Deus nunca haverá mentira. No mundo há injustiça, mas com Deus não há injustiça. De fato, a justiça de Deus não falha jamais. Diz o ditado que a justiça de Deus pode ser tarde, pode tardar, mas nunca falha. Isso é verdade. Enquanto o mundo busca saídas laterais, saídas para os lados, o mundo olha para cá e olha para lá, o mundo procura solução neste plano, nesta vida. O crente deve buscar solução no alto. O mundo está em busca de saída para os lados. O mundo acha que mais dinheiro vai resolver o problema, mais remédios, mais descobertas, mais prazer, mais de alguma coisa que nós já temos, ou seja, mais do mesmo. E na realidade, muitas vezes, mais do mesmo não ajuda em nada. Nós precisamos de mais de Deus, de mais do nosso alto refúgio. E a torre forte é o nome do Senhor. Havia uma época, talvez ainda esteja me precipitando um pouco, onde o seu nome valia algo. O seu nome. Pais diziam para os filhos: cuidado para não trazer vergonha, desonra ao nome da família. O nome. O seu nome representava, refletia alguma coisa.
Zele pelo seu nome, porque o seu nome carrega quem você é, da sua família, da sua personalidade. Eu acredito que hoje em dia se perdeu muito disso, não se dá muito mais valor para isso, que é uma pena. Mas Deus, Ele zela pelo seu santo nome, por isso que Ele é fiel, porque o nome do Senhor reflete a sua fidelidade, o seu poder, a sua providência, as suas promessas. Então, o nome do Senhor significa isso. A natureza de Deus, o caráter de Deus, o nome do Senhor é aquilo que nós podemos ter refúgio. Alto refúgio é o nome do Senhor. Num terremoto financeiro, falamos sobre terremotos não sísmicos, mas verdadeiros e reais, do mesmo jeito. Terremoto financeiro vai abalar o chão da nossa estabilidade. Isso é porque nós colocamos, mesmo sem perceber, muita confiança em finanças. Se eu tenho dinheiro no banco, então tudo está bem. Se eu não tenho dinheiro no banco, então tudo está mal. E quando esse chão se abala, quando vem uma demissão, uma falência, uma dívida talvez se torne impagável, impossível de lidar. Se a sua torre forte, se o seu autorrefúgio era a sua conta bancária e ela está a zero, você ficou sem refúgio. Porque o refúgio, aquilo no que você confiava, sumiu, acabou. O terremoto derrubou a sua torre, abalou o seu chão. E nós então entramos em pânico. Mas se a sua torre forte é o Senhor, Ele sempre será o nosso alto refúgio. De fato, um dos nomes de Deus, e Deus tem muitos nomes, é Jeová Jiré, que quer dizer o Senhor proverá, ou o Senhor que provê. Deus sempre vai prover ao seu povo. Faça dele a sua torre forte, faça dele o seu alto refúgio, e venha o que vier, você não será abalado. Você sempre terá um refúgio a que correr. Nós temos o terremoto da saúde. Saúde, boa saúde, é uma bênção. Mas nós corremos o risco de criar um chão de autossuficiência. De achar que a nossa saúde é nosso alto refúgio. Eu tenho saúde, não estou doente, eu tenho vigor, eu tenho força, que é uma bênção. Mas se esse é o seu chão, se essa é a sua torre, o dia que o terremoto derruba a sua torre forte, você vai ficar sem chão. O dia que vem uma doença, quando o corpo que nós achávamos que dominávamos, o corpo que sempre nos servia, o corpo que sempre nos obedecia, de repente nos falha. Vai embora o nosso chão. Entra o desespero, a depressão. Vem o choque da realidade que nenhum de nós somos eternos ou invencíveis. E vem então a realidade. Se sua torre são os médicos, os remédios, eu tenho um plano de saúde. Nada errado com essas coisas. Mas se essa é a sua torre, quando vier um problema que nem os médicos, nem remédio, nem planos de saúde pode lhe dar um refúgio, você vai ficar sem chão. Porque você fez o seu refúgio algo que também está tremendo na sua vida. Temos o terremoto emocional. Quando a nossa confiança é abalada. Quando há uma traição. Quando há algum escândalo em quem você confiava, talvez admirava, e que você confiava e aquela confiança então é quebrada. Pode ser um divórcio, uma traição, uma decepção com alguém, talvez alguém de referência, algum líder. A verdade é que todo homem, por maior que seja, não passa de um homem. E por homem eu digo também mulheres, o ser humano. Somos todos falhos. Muitas vezes nós temos alguém em alta estima e esse alguém nos decepciona, nos trai nesse sentido.
nós nos sentimos abalados. E devemos ter muito cuidado, porque pessoas falham, porque pessoas são humanos. E nos vem então a sensação, o terremoto nos deixa pensando que ninguém presta. Já ouviu aquela expressão, homem não presta? E da mesma forma, mulher não presta. Político não presta, pastor não presta, ninguém presta. Sabe que isso é uma reflexão que houve uma grande desconfiança, uma grande traição daquela confiança. Aquela pessoa passou por um terremoto que desmoronou qualquer tipo de confiança que ela poderia ter para com alguém. Então ninguém presta. Ninguém presta. E quando você vive num mundo onde todo mundo é colocado num balde, onde ninguém presta, todo mundo não presta, você vai ter problemas. Que é verdade, tem gente que não presta. Mas é o mundo. Muitas vezes esse terremoto nos abala ao ponto de colocarmos todo mundo, como diz a história, colocar toda a farinha no mesmo saco. A Torre Forte, o nosso alto refúgio, é o único lugar, o imutável, que nunca, jamais vai nos decepcionar, vai nos abandonar, vai nos trair. Nunca. Então, se fazemos do imutável, aquele que não muda, se fazemos do Senhor, o nome do Senhor, o nosso alto refúgio, a nossa Torre Forte, nós estamos nos protegendo e encontrando estabilidade, mesmo quando vêm as decepções, mesmo quando vêm os terremotos financeiros, os terremotos na saúde, os terremotos emocionais, interrelacionais, porque estamos nos segurando numa torre forte. Muitas vezes temos um terremoto de moralidade, terremoto de tentações que nos assolam, terremoto muitas vezes de falhas passadas, que apesar de Deus ter nos perdoado, nós não conseguimos nos perdoar, e nós carregamos aquele peso, nós carregamos aquele abalo, nós carregamos aquilo nossa vida inteira. E nós tentamos nos apegar, mas se nós nos apegarmos a alguma coisa, se nos apegarmos à nossa própria força, à nossa própria moralidade, então aquilo também vai tremer, aquilo também vai ruir. Tentação, muitas vezes, que parece invencível. A Bíblia fala que isso não existe. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então nunca caia na conversa fiada da carne do diabo, eu não consegui resistir e suportar. Não conseguiu porque não buscou a saída. Não conseguiu porque você não estava de olho no escape que Deus dá. Você não estava se apegando, você não estava correndo para o alto refúgio, não correu para a torre forte. Quando vem a tentação, corra para a torre forte. Corra para o refúgio, que Deus sempre dá a saída, o escape, para que possais suportar. Então, muito cuidado no terremoto da tentação. Corra para o alto refúgio. Corra para o nome do Senhor, porque Ele não muda, Ele não abala. O Senhor é o nosso alto refúgio. Volte comigo para Provérbios 18, versículo 10, mais uma vez. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. O nome do Senhor é o nosso refúgio. Isso é grande verdade. Mas igualmente verdadeiro é que nós precisamos correr para o alto refúgio. O motivo que muitos crentes caem na tentação, caem no pecado, é porque eles não estão correndo
para o alto refúgio. Ele não está correndo. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá. Quando vem um terremoto, seja uma tentação, seja uma desavença de saúde, financeira, enfim, quando vem o terremoto, você corre para o alto refúgio? A imagem que dá aqui de Provérbios 18:10, é a torre forte, é o castelo. Na antiguidade você tinha o castelo, ao redor do castelo crescia-se um vilarejo, talvez até uma cidade. E quando havia ameaça, invasão do inimigo, todo mundo ia para dentro da torre, para dentro do castelo, para dentro da fortificação. Muitas vezes pessoas que não moravam ali vizinho ou naquela cidade, moravam afastados em fazendas e vilarejos, eles saíam, deixavam tudo e iam para dentro da torre, para dentro da fortificação, para dentro do castelo. E eles vinham com pressa. Eles não deixavam, deixa para amanhã, semana que vem. Vamos esperar um pouquinho. Não. A ela correrá. Agora note. A ela correrá o justo. Porque o justo, vamos falar sobre tentação. O justo, quando vê a tentação, corre. Ele não fica brincando, ele não fica se entretendo, ele não fica dando moleza com a tentação, desfrutando um pouquinho a tentação. Ele corre. Me vem à mente José do Egito, quando a esposa de Potifar tentou o seduzir, o que foi que ele fez? Correu. Tão rápido que ela segurou e ficou com a sua túnica. Mas ele fez o quê? Ele correu. Ele não ficou ali titubeando, pensando, eu vou orar, jejuar, pensar, buscar conselho, ligar para o pastor, fazer uma pesquisa na internet. Não, ele correu. A ela correrá o justo. Quando você e eu não corremos para o alto refúgio, nós não estamos agindo como o justo. Estamos agindo como injustos. Quando nós buscamos uma solução que não vem do alto, quando nós buscamos refúgio que não seja o nosso alto refúgio, a nossa torre forte, nós estamos de fato buscando uma outra solução, uma outra torre, e isso não é coisa que o justo faz. O justo corre para o alto refúgio, que é o nome do Senhor. Sabe qual é um dos nomes do Senhor? E o Verbo se fez carne. O nome do Senhor. Quer conhecer o Senhor? Sabe o que o crente faz quando vê um terremoto? Ele corre para cá. Por isso que é importante você conhecer a sua Bíblia. Decore sua Bíblia. Conheça as promessas de Deus, porque é para lá que você vai correr quando o chão treme. Mas se você não liga, você despreza, não conhece, não tem interesse, você não esconde a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Ele, quando você tem esse desprezo e descaso com o nome do Senhor, quando vê um terremoto, você vai estar aqui, se apegando no que está mais perto. E quando a tentação está ao seu lado, você vai se apegar na tentação. Aquilo que está tremendo, aquilo que está causando o terremoto na sua vida. Quando vem o problema, seja lá qual for, você vai se apegar na solução mais perto que tem, na solução mais imediata que tem, na saída mais rápida que tem. Mas Deus dá o escape. E quem é justo reconhece e corre para o escape. Esse escape aqui que nós lemos em Coríntios, 1 Coríntios 10:13, esse escape é a torre, é o alto refúgio. Deus, junto com a tentação, Ele fala, ei, anjos, Ele está sendo tentado, coloca uma torre ali do lado dele. Mande o escape. O que é o escape? É onde você vai para escapar. É a torre, é o alto refúgio, onde você vai escapar daquela situação.
Você pode ler esse versículo assim. Antes com a tentação, dará também o refúgio. Dará também a torre. Dará também o escape. O sentido é esse. Deus sempre dá a torre. Seja lá qual for o terremoto. E se nós somos justos, nós vamos buscar e correr para essa torre, para esse alto refúgio. A ela correrá. Muitas pessoas morrem soterradas num terremoto, porque acham que o tremor, besteira, vai passar. Nem sempre passa. Eu não sei se o terremoto que o irmão sofreu foi grande, destrutivo, forte, se demorou. Mas quando o chão treme, corra para o alto refúgio. Não, vai passar, é da vida, besteira, eu não conta. Corra para o alto refúgio. Não espere o pior acontecer. Não espere o terremoto para descobrir que você nem sabe o caminho da torre. Você não sabe o endereço, você não sabe a direção, você não sabe de nada. Quando você está no avião, sempre antes de decolar, por lei, os comissários de bordo têm que fazer uma demonstração entre o uso do dispositivo de flutuação. Mas uma das coisas que eles falam é justamente a questão da saída. Não seria uma pena você estar sentado 2 fileiras atrás de uma saída de emergência, mas quando acontece um desastre, você vai correr na direção errada. Hotéis, da mesma forma, o hotel, por lei, tem que sinalizar a rota, a fuga mais próxima, o escape mais próximo. Por quê? Porque quando o chão treme, quando a fumaça está dissipada no ar, você não tem tempo para ficar, bom, deixa eu ver aqui, eu acho que é para a esquerda, eu acho que é para esse corredor aqui. Não, eu penso que é para trás da saída. É para que lado? Enquanto você está pensando onde que está a torre, você já morreu. Às vezes, você percebe que não tem fôlego espiritual. Corre para a torre. Correr existe preparo. Você dá uma corrida realmente bem corrida, ligeira, você vai ficar sem fôlego. Eu seria isso porque outro dia o Caleb deu uma corrida, uma escapada, e eu corri atrás dele. Eu não sabia que eu corria tão rápido assim. Eu alcancei, mas a impressão que eu tinha é que meus pulmões iam sair pela minha boca. Exige preparo. E muito crente não tem fôlego espiritual para chegar na torre. Não tem preparo espiritual para sequer buscar o escape. E quando o chão treme, eles caem. Quando o chão treme, são soterrados. Refúgio. Saiba onde ele está. Conheça o refúgio, conheça o escape. Saiba qual a direção, o endereço. Treine, pratique espiritualmente para chegar lá, para o conhecer. Diferente do clima, terremotos não são previsíveis. Aqui no Brasil, a previsão do clima é meio desconfiável. Muitas vezes, no sábado à tarde, eu olho a previsão do tempo e diz que vai ter uma tempestade. Aí nós cancelamos a evangelização. 3 da tarde, o céu azul, não tem uma nuvem. O que foi que houve? Ao contrário, fala que vai estar nublado, quando chega está caindo um pé d'água. Porém, em outros lugares, nos Estados Unidos, onde o tempo mata, é extremo. A previsão lá é confiável, eles têm grandes radares com Doppler, e tem a visão, e é muito preciso a coisa. Com o clima, terremoto não há previsão.
Por isso que terremotos são tão destrutivos. Recentemente, Estados Unidos, aliás, está acontecendo uma nevasca, uma das maiores dos últimos 10, 20 anos. Mas foi previsível e foi prevista. Está todo mundo sabendo, daqui a 3 dias vai acontecer assim. As pessoas foram para o supermercado. Se você fosse muito tarde, você não ia encontrar nada. As prateleiras tudo vazia. O pessoal se preparou, porque tinha aviso. Terremoto não tem aviso. Não tem aviso. Não existe tecnologia para prever terremoto. Sabe que está acontecendo mas aí já é tarde. Sabe que foi na escala 8, 9, 20 da escala Richter, foi terrível, mas já aconteceu. O terremoto não se previne, o terremoto não é previsível. Você nunca sabe quando a tentação virá, você nunca sabe quando uma desavença virá. Só que às vezes, quando é o terremoto não sísmico na vida do crente, é previsível. Porque ele se coloca e cria situações e circunstâncias e se coloca em lugares na sua vida onde ele sabe que vai ter a tentação, ele sabe que vai vir um terremoto, ele sabe. Quer evitar a tentação? Evite o pecado, evite circunstâncias e condições que são propícias para o pecado. Pastor, mais uma vez eu caí no vício do álcool. E foi, irmão, como é que foi? Eu fui com meus amigos para um bar. É mesmo? E conte mais. Eu ia tomar só uma limonada. É mesmo? E conte mais. Eu não sei, pastor, de repente, do nada, lá estava eu embriagado, trêbado no chão. E foi. Oh, que vítima inocente. Evite circunstâncias propícias ao pecado. Simples. Em todas as áreas. Muitas vezes nosso chão treme sem aviso. Outras vezes é com aviso. Mas sempre devemos correr para o alto refúgio, para a torre forte, que é o nome do Senhor. Olhem comigo para Abacuque no Velho Testamento, o profeta Abacuque capítulo 3. O nosso refúgio, nosso alto refúgio, é o nome do Senhor. Devemos correr. A pressa, a urgência, correr. O justo corre. O injusto, não, ele fica desfrutando, aproveitando. Abacuque 3 e versículo 19. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Interessante esse versículo. Mas antes de mais nada, a promessa não é apenas de proteção, mas sim de elevação e de vitória. O nome do Senhor é o nosso refúgio. Não, está errado isso. Alto refúgio. Não apenas é um refúgio, ele é o alto refúgio. Esse alto refúgio significa ser colocado em um lugar tão alto, tão elevado, que os nossos inimigos, os nossos problemas, seja lá o que for, a tentação não poderá nos tocar, nos alcançar, nos derrubar. Se eu correr para o nome do Senhor, Ele me colocará em alto refúgio. É interessante as palavras usadas aqui no versículo 19. Me fará andar sobre as minhas alturas. Fala antes, me fará os meus pés como os das servas. O que é uma serva? É o fêmeo do servo. Um animal montanhoso. E fala assim, me fará andar sobre as minhas alturas. O que quer dizer isso? Ele vai nos colocar em cima das nossas alturas, ou seja, as alturas que nós alcançamos, as vitórias que nós alcançamos, os livramentos que nós alcançamos outrora, é lá que seremos colocados sobre elas.
Teve um grande livramento, terá um maior ainda. Teve uma grande escape da tentação, terá outro escape maior ainda. Houve uma bênção, uma providência, haverá outros maiores. Por quê? Porque o Senhor meu Deus é minha força. Quando Deus é nossa força, quando Deus é o nosso refúgio, nosso alto refúgio, nossa torre forte, nós vamos ter mais e maiores livramentos e vitórias, mais altas alturas. Me coloca sobre as minhas alturas, em cima das minhas alturas, e em cima das alturas que eu já alcancei, galguei, conquistei pelo poder de Deus. Para isso eu tenho que correr para onde? Para o alto refúgio. Eu tenho que correr para a minha torre forte. Não há vitória, não há refúgio, no entanto, para quem só quer a proteção de Deus, mas rejeita o seu governo. Que governo? O governo de Deus sobre a sua vida. Deus quer ser o rei, o governador, o manda-chuva da sua vida. Ele poderia enforçar-se em você. Deus não quer isso. Ele quer que nós o entronizemos Ele em nossa vida. Ele não quer se impor. Ele quer que nós nos submetamos a Ele. Triste é que muita gente quer a proteção de Deus, quer o livramento de Deus, quer a bênção de Deus, mas não quer Deus na vida dele. Não quer o governo de Deus na vida dele. Não quer viver de acordo com o que Deus quer que vivamos. Não, eu quero fazer o que eu quiser. E quando vier o problema, eu corro para a torre forte, para o alto refúgio. Não funciona assim. Não funciona assim. E um dia o terremoto vai vir. Um dia o chão vai tremer. E você vai perceber que você nem sabe o caminho, o endereço dessa torre. Você não sabe como chegar lá, você não sabe como entrar. Você não sabe o que fazer. E o chão tremendo. E é nessas horas que a coisa vai de ruim para pior. Porque o chão está tremendo justamente pelo mesmo motivo. Não quis o governo de Deus. Não quis Deus mandando na minha vida. Foi isso que causou muitas vezes o terremoto. E com o chão tremendo agora, você não consegue se segurar na torre forte, no alto refúgio. Santidade não nos torna perfeitos, mas nos dá acesso ao alto refúgio. Ninguém aqui vai ser santo, vai ter santidade bastante para ser perfeito, mas vai nos dar acesso ao alto refúgio e à torre forte. Santidade é o mapa, é a passagem e é a chave para entrar no alto refúgio. Pastor, o que é santidade? É ser um santo perfeito? Não, você nunca vai ser isso, não nessa vida, nem eu você. Mas é uma busca, é uma vida em busca de justiça e santidade, uma busca que olha para a palavra de Deus, o nome do Senhor, e busca viver dentro daquilo, é buscar o seu nome, é buscar a sua face, é buscar a sua presença. Se você espera que santidade é você ser perfeito, eu acho que muita gente acha que é isso, por isso que desiste. Que frustra, porque ninguém vai ser perfeito nessa vida. Mas não é por isso que devemos desistir, chutar o balde, chutar o pau da barraca, jogar tudo para os ares e viver de qualquer jeito. Não. Santidade é um processo, não é um destino, é um processo. Nós vamos chegar à santidade quando Jesus nos tirar desse mundo, nos tirar desse corpo, aí sim seremos perfeitamente santos. Mas até aquele dia é uma batalha, é uma luta. E nessa luta, nessa batalha, haverão dias que o chão vai tremer. Haverão situações, haverão problemas. E o justo correrá para a torre forte.
Mas ele tem que ter um mapa, ele tem que ter a passagem, ele tem que ter a chave para entrar, e essa chave se chama santidade. Por isso ele diz, o justo correrá, o justo anda em busca de santidade. Por isso que ele corre para a torre, quando vem a tentação, quando vem o terremoto, quando vem a desavença, ele está buscando o escape, ele está buscando a torre forte, ele está buscando o alto refúgio, e corre para ele, porque ele é justo. O injusto quer lá saber, fazer o que eu quero, fazer o que me agrada, vou fazer o que me é conveniente. Isso não é coisa de justo, isso é coisa de injusto, é coisa de ímpio, é coisa de tolo, especialmente quando se trata de alguém salvo. Muitos reclamam que Deus não os acudiu, Deus não me socorreu. O problema quando isso acontece não é com Deus, é porque não fizeram de Deus a sua força, como lemos em Abacuque. O Senhor Deus é a minha força, o Senhor Deus é meu alto refúgio, o Senhor Deus é a minha torre forte, o Senhor Deus é a minha força, a minha fortaleza. A pessoa se afasta de Deus, obedece a Deus, se rebela contra Deus, faz tudo contra Deus, não quer saber de Deus. Aí quando vem um terremoto, ele cai, Deus é fogo, me deixou na mão. Não, Deus mandou escape. Mas você nem sequer procurou o escape. Você não tinha o mapa, não tinha passagem, não tinha a chave, não sabia de nada, nem sequer buscou. Aí reclama que Deus não socorreu. Deus socorreu. Não seja tolo, faça como Abacuque, faça de Deus a sua força. Nós lemos o Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, bem presente, não é só presente, é bem presente, bem, muito, bastante presente. Aqui Deus está fazendo assim, eu vou estar bem presente, eu estou bem presente. Ele estava lá. Mas eu não vi. Você não viu porque você estava sintonizado em outra frequência. Você sabia que nesse exato momento existem centenas, dezenas de frequências que estão passando aqui no nosso meio, levando informação, dados, todo tipo de coisa. Mas nós não estamos recebendo nada. Por quê? Nós não estamos sintonizadas nela. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um chute. Quantas rádios, difusoras de rádio tem em Maceió? Sei lá, 10. Pode ser mais, pode ser menos, eu não sei. Vamos 10. Todas as 10 estão aqui presentes, aqui agora. Agora tem que ter o quê? Tem que ter um aparelhozinho. Mas não só ter o aparelho, você precisa sintonizar o aparelho para aquela frequência. Todos nós temos um aparelho. Só que nós muitas vezes não sintonizamos na frequência de Deus. Mas Deus é bem presente. Lendo aqui, é o socorro bem presente na angústia. Quando você estiver angustiado, tentado, desesperado, sem saber o que fazer, entenda, Deus está bem presente. Basta você sintonizar, conectar com Deus. Deus, quando lhe salvou, lhe deu o Espírito Santo, que permite você sintonizar com as coisas de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Ou seja, isso aqui, eu falei isso hoje de manhã na outra igreja. O homem natural, essa letra aqui, para o homem não salvo, para o homem natural, essa letra mata. Por que, pastor? Porque essa letra traz uma coisa para o homem perdido: condenação e morte. Ao homem perdido, a palavra escrita traz condenação e morte.
Mas quando tem o Espírito Santo, ela traz vida. Ela traz vida, traz salvação. Deus é o socorro bem presente. Muitos correm para outros refúgios, mas nós devemos esperar no Senhor, sintonizar e esperar pelo escape, porque é bem presente. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Você não vai ficar cansado de esperar, porque a Bíblia fala que quem espera tem suas forças renovadas. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Olha que interessante, renovarão forças, não se cansarão, não se fatigarão. Quando o quê? Quando esperamos no Senhor. Aqui fala que subirão com asas. Abacuque fala que me fará andar sobre as minhas alturas. Não é a correlação entre os dois? Nós poderemos subir como águias, acima da tentação, acima do problema, acima do desespero, acima da desesperança, quando esperamos no Senhor. Esperar no Senhor não é algo passivo. Esperar no Senhor não é fazer isso. Eu estou esperando, Senhor. Não é isso. Não é algo passivo. Esperar no Senhor é você esperar fazendo aquilo que Deus deixa claro que você deve fazer. É você buscar agradá-lo, seguir seus preceitos, esperar as suas promessas. É fazer tudo aquilo que você deve estar fazendo. E esperar em Deus. Agora, esperar em Deus. Vai ficar em casa, assistindo Netflix, comendo pipoca. Pai, eu estou 3 anos esperando o Senhor e nada. Claro, vai esperar mais. Esperar no Senhor não é passivo, é ativo. Mas fazem 3 anos, os que esperam no Senhor não se cansarão. Sabe o que cansa? Correr atrás de outros refúgios que não são refúgios. Aí cansa. Aí quando a gente cansa, a gente culpa a Deus. Quando nós nunca estivemos esperando no Senhor. Sabe como se fala garçom em inglês? Eu vou dar aula de inglês para vocês agora. É a palavra waiter. Você viu que sotaque lindo? Waiter. Sabe como é que se fala esperar em inglês? Wait. A tradução de waiter, a transliteração é esperador. Esperador é aquele que fica ao lado da sua mesa esperando lhe servir. Você pediu alguma coisa? Tirar um prato, trazer um prato? Quer mais gelo? Quer mais água? Quer mais... Os que esperam no Senhor, é isso. Você está esperando, servindo o Senhor. Sendo um garçom, entre aspas. Só que Deus não precisa da gente para servir, não é isso. Mas esperando, fazendo a sua vontade. O garçom quer lhe agradar. Aqui no Brasil, especialmente em Maceió, existem estabelecimentos, o irmão pode me apoiar nisso, onde o garçom às vezes é triste. Ele serve mal, atende mal. Um dos motivos, eu acho, irmão, pode ser uma teoria minha, nos Estados Unidos, por exemplo, o garçom recebe um salário pífio, mas é costume e tradição a gorjeta. Então o garçom vai lhe servir muito bem. Por quê? Porque aquilo vai ser refletido na gorjeta que você dá para ele. Você serve mal, a gorjeta serve bem, é um incentivo. Deus não dá gorjeta. Mas Deus, ele não vai ser devedor de homem algum. Ele honra. Ele paga. Não financeiramente.
Mas Ele honra. O justo é honrado. Deus honra. Nenhum trabalho nosso para o Senhor é em vão. Não. Então, esperar no Senhor não é uma espera passiva que você cruza os braços e fica esperando. Esperar no Senhor é servi-lo. É buscar agradá-lo. É fazer a sua vontade. E isso que é esperar no Senhor. Resumindo. Gostaram? Essa parte vocês gostam, né? Eu resumi. Seu chão já tremeu? O seu chão está tremendo? Eu não sei. Mas se o seu chão não está tremendo, se o seu chão nunca tremeu, escreva que eu assino embaixo. Ele vai tremer. Vai tremer. E quando ele tremer, busque o escape. E se ele já tremeu, ele vai tremer de novo. Pastor, quando vai parar de tremer? Quando Jesus nos buscar e quando nós corremos para o alto refúgio. No alto refúgio, na alta torre, na torre forte, o chão não treme. Porque a torre forte, ela está sobre a rocha, firme, não treme. Não despreze o alto refúgio. Às vezes Deus permite o terremoto. Às vezes Deus pode usar um terremoto para derrubar alguma coisa em nossas vidas. Deus pode usar uma queda, uma desavença de saúde financeira para nos ensinar uma lição. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Isso é verdade. Tudo coopera para o bem, até os terremotos. Até os terremotos que nós criamos, Deus pode usar para nos fortalecer, nos ensinar. Você conhece o ditado? Gato escaldado tem medo de água? Pois é. Muitas vezes nós precisamos levar um choque, um escaldo tão grande, para nunca mais querer chegar nem perto de água. Agora, quando o gato escaldado volta a brincar na água quente, aí é o problema do gato. O problema do gato. Aprenda a rota de fuga. Você vai ali na Braskem, aquela Braskem é um caso sério. Anda ali na área da Braskem, você vê um monte de placa. Rota de fuga, rota de fuga. Se isso é tão seguro, tão maravilhoso, tão ecológico, por que rota de fuga? Aí aqui também, no Bar do Pinheiro, os bairros que foram se apoderados aqui, todo canto o quê? Rota de fuga, rota de fuga. Aprenda a rota de fuga. Porque um dia você vai precisar. Aprenda o caminho para a torre forte, para o alto refúgio, porque um dia você vai precisar. Talvez você esteja precisando dele hoje, agora. E você não faz nem ideia se é para cá ou se é para lá. Aprenda a rota. Quando bate o aperto, qual o seu primeiro pensamento? Qual a sua primeira direção? Qual a sua primeira ação? É correr para o banco? É correr para o telefone? É correr para... tá vendo? As eleições estão vindo aí, né? É para algum político que vai lhe salvar? Ou você corre para o altar? Não necessariamente esse altar. Faça um altar na sua casa. Não sei um altar. Faça um altar, designe um local. Coisa que eu acho bacana no Velho Testamento, quando os patriarcas, os profetas, o povo da antiguidade queriam fazer um altar, o que eles faziam? Eles faziam um altar, pegavam umas pedras e erguiam um altar ali na hora. Pronto, aqui é um altar. Pois é. Corra para o altar de Deus, para a presença de Deus. Não precisa ser na igreja. Porque Deus é o socorro bem presente na angústia. Não interessa onde você esteja, Ele é bem presente.
Aprenda a fuga, aprenda a rota. Entre na torre e espere no Senhor. Tem gente que até entra na torre, aí sai de novo. Espere no Senhor. Ou nós vamos ficar tentando no terremoto, de mal a pior. A Bíblia fala que o segundo estado é pior do que o primeiro. E tem crente que vive a vida assim, de pior a pior, a pior, a pior, a pior. Porque não entram na torre, que é o nome do Senhor.